Você já teve medo diante de uma perseguição? No dia de hoje, 12º domingo do tempo comum, a liturgia da igreja nos chama a atenção a não termos medo. Então Jesus quer exortar cada um de nós para que eu e você, diante da perseguição, não tenhamos medo. Então já vá pegando a sua Bíblia e vamos dar início à meditação da palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que vamos meditar hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículos do 26 ao 33. O texto bíblico ele quer nos exortar a respeito do medo. Ou seja, Jesus quer nos ensinar por meio desse texto para que nós não tenhamos medo diante das perseguições. Meu irmão, você está disposto a abrir o coração para esta palavra? Então vamos ao texto. Todo o texto bíblico, e aqui eu já repeti várias vezes, está inserido em um contexto. E dentro do Evangelho segundo São Mateus, ele nos apresenta 5 grandes pregações de Jesus. E nós estamos diante de uma segunda pregação de Jesus, onde Jesus vai pregar, vai falar a respeito da missão. Então veja, quando nós iniciamos esse contexto, essa pregação de Jesus, Jesus ele prega em todos os lugares e aí ele se depara com a multidão e percebe que a multidão está como ovelhas sem pastor. E aí o que ele faz? Ele sente compaixão dessa multidão. E aí ele chama os 12, começa a instruí-los de como deve ser a missão. E em um determinado momento aqui dessa pregação, Jesus vai falar sobre a perseguição. Isso nós temos no versículo 17 desse mesmo capítulo, onde o texto vai dizer o seguinte: cuidado, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e diante dos gentios. Veja, diante dessa pregação, Jesus já está alertando a eles que eles vão ser perseguidos, que eles vão ser levados aos tribunais, às sinagogas. E diante disso, eles devem dar testemunho de Jesus. Só que Jesus ainda fala algo mais profundo. Quando a gente vai para o versículo 22, Jesus vai dizer o seguinte: sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Observe que diante dessa pregação de Jesus, Jesus está alertando eles da perseguição que eles vão sofrer mediante o anúncio do Evangelho. E aí nós entramos no que a liturgia nos propõe para hoje. Veja, 3 vezes na liturgia de hoje, no Evangelho de hoje, Jesus vai exortá-los dizendo: não tenhais medo. Isso nós temos no versículo 26, no versículo 28 e no versículo 31. Veja, por que Jesus está exortando dessa forma para que os discípulos não tenhais medo? Primeiro nós precisamos entender o que é o medo. De acordo com o dicionário de língua portuguesa, o medo é uma perturbação psicológica diante de uma ameaça ou diante de um perigo. Veja, quando nós estamos diante de uma ameaça, de um perigo, a tendência natural é termos medo. Mas Jesus está aqui exortando para que nós enfrentemos os medos. Por essa razão, Jesus vai dizer o seguinte: pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. Qual é o sentido dessa palavra por detrás desse contexto, disso que Jesus está dizendo? Veja, todos nós sabemos que Jesus sempre ensinava por meio de parábolas. E nem sempre Jesus era bem claro, bem direto, porque muitos ainda não compreendiam o Evangelho. E Jesus está dizendo no sentido de que vai chegar um momento em que vocês vão pregar, vão anunciar de forma aberta, de forma livre, sem de fato ocultar a mensagem revelada. É isso que Jesus está dizendo. Veja, qual é a lição que podemos extrair desse texto para a nossa vida?
diante de uma situação de perseguição ou de ameaça, Jesus está nos encorajando a não ter medo. Meu irmão, quantas vezes o medo nos trava, às vezes de enfrentar um novo ambiente de trabalho. Às vezes o medo nos trava de enfrentar a vida no matrimônio. Às vezes o medo nos trava quando nós descobrimos pela primeira vez que somos pai ou mãe. Às vezes ficamos com medo de sem saber o que vamos fazer. E o principal de tudo isso, quantas vezes o medo nos trava quando nós recebemos o chamado de Deus para pregar, para servir na igreja, e às vezes nós temos medo de dar um sim, porque nos achamos incapazes de enfrentar. Então veja, diante disso, Jesus está nos encorajando, meus irmãos. Se você receber um chamado de Deus, aceite, porque o Senhor vai te capacitar para enfrentar as situações que vai vir. Se Deus te chamou a vida de um ministro ordenado, aceite. Ou um coordenador, ou qualquer que seja a missão na qual o Senhor te chamou e está te enviando, não tenhas medo, aceite. Veja, por que às vezes nós não enfrentamos os medos? Porque nem sempre a gente confia no Senhor. Se de fato a gente confiasse no Senhor, a gente enfrentaria muitas coisas na vida. Então, Jesus também quer nos ensinar por meio dessa palavra isso. Nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele vai nos colocar nos nossos lábios as palavras certas. Agora, para isso a gente precisa abrir o coração para acolhê-lo. Agora, quando a gente acompanha o texto, Jesus também vai dizer, pela segunda vez no versículo 28, não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na guiena. Veja só, Jesus aqui está deixando claro para nós que nós não devemos ter medo dos homens, no sentido de que o que é que o homem pode fazer contra nós? Talvez nos machucar, talvez nos ferir, talvez até mesmo tirar a nossa vida, na questão física, mas não pode perder a nossa alma. Então veja, Jesus aqui está dizendo, quem é que a gente deve temer? É o próprio Jesus, é o próprio Deus. Agora o temer aqui não é ter medo de Deus, não, é respeitar as coisas sagradas, porque a condenação, ela vem por meio das nossas atitudes. Veja, o inimigo de Deus, o demônio, ele nos tenta. Ele nos tenta para que a gente faça aquilo que é o oposto à vontade de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com as tentações, porque as tentações podem nos levar à condenação, porque nós podemos cair por meio das tentações e fazer aquilo que é desagradável aos olhos de Deus. Cuidado, meus irmãos. Agora, quem de fato nós devemos temer com profundidade é o Senhor. Porque se nós não formos condizentes com aquilo, meu irmão, se nós estamos pecando de forma mortal e nós não estamos buscando a confissão e nós não estamos nos arrependendo dos pecados que cometemos, a tendência é sermos jogados na guiena. E a guiena aqui é uma imagem que Jesus utiliza para dizer e falar da condenação. Veja como isso é importante, meus irmãos, que nós entendamos e compreendamos esta palavra. Agora, pela terceira vez, Jesus vai dizer, não tenhais medo. Isso nós temos no versículo 31, onde Jesus vai dizer, vós valeis mais do que muitos pardais. Ou seja, quando a gente volta para o versículo 29, Jesus vai dizer o seguinte, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o vosso Pai o permita. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Veja, antes desse terceiro não tenhais medo, Jesus está dizendo que Deus sabe de tudo. Até os fios de cabelos da nossa cabeça já estão todos contados. E eles só caem com permissão de Deus. E quando Jesus diz isso, ele vai concluir essa passagem bíblica nos versículos 32 e 33, falando o quê? Daqueles que testemunharem Jesus, que declararem Jesus, Jesus também vai declará-los diante do Pai. Mas aqueles que negar Jesus diante dos homens, ele também negará diante do Pai. Veja,
Que palavra forte e dura. Porque quando a gente pega essa palavra e aplica na nossa realidade, quantas pessoas negam Jesus? Quantas pessoas, às vezes, por medo, negam Jesus? Veja, por que Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus por medo. Antes de Jesus declarar que Pedro negaria, o que foi que Pedro disse a Jesus, cheio de empolgação? Senhor, se for possível, eu dou minha vida por ti. Mas diante da perseguição, diante do perigo, naquele momento Pedro teve medo e negou Jesus. Então veja, nós precisamos não negar Jesus. E eu quero ler aqui os versículos 32 e 33 para a gente concluir essa meditação. E o texto diz o seguinte: todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Quem, porém, me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Veja, meu irmão, que nós não sejamos esses que negarão Jesus em meio à perseguição. Pelo contrário, peçamos ao Senhor a graça necessária que para quando nós estivermos em meio à perseguição, confiemos plenamente no Senhor, que Ele vai nos conceder as palavras certas, que Ele vai nos conceder a prudência correta para lidar com determinadas situações, mas que nós não tenhamos medo de declarar e testemunhar Jesus como nosso Senhor. E o exemplo disso são os mártires. Quantos morreram por não negar a fé em Jesus? Quantos deram a sua vida e não negaram Jesus? O próprio Pedro, quando se converteu, ele não negou Jesus. Pelo contrário, lá em Pentecostes ele pregou, mas a tradição da igreja também diz que quando Pedro foi martirizado, ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque não era digno de morrer que nem o mestre. Então veja, todos aqueles que em meio à perseguição pedem a graça para não negar o Senhor concede. Agora, precisamos, no dia de hoje, nos encorajarmos com as palavras de Jesus. E eu quero repetir: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Então, meu irmão, que esta palavra fecunde os nossos corações e nós possamos, de fato, testemunhar Jesus com a vida.